quero voltar com você brevemente e lembrar que essa epístola de Paulo aos Efésios, ela foi escrita por volta do ano 61, 62 depois de Cristo, quando Paulo estava encarcerado em Roma. Então, lá da prisão de Roma, quando termina o livro de Atos, se você volta para lá, nos últimos versículos ali, diz que ele estava preso em Roma e ficou lá 2 anos preso. Depois ele foi julgado por César. Possivelmente, de acordo com um estudo maior da vida de Paulo, ele foi liberto, saiu da prisão, pôde fazer outra viagem missionária e, na sua volta, ele é então alcançado, preso, e fica mais um tempo preso, e depois ele é executado, tem a sua cabeça cortada pela brutalidade ali do Império Romano. Mas, nesse período, Paulo escreve 5 cartas, e dessas 5 cartas, chamadas as cartas da prisão, uma delas é essa carta aos Efésios. Então eu quero compartilhar com os irmãos nessa oportunidade esse tema que você tem esboçado aqui à frente, bênçãos aos eleitos sob a dispensação de Deus, o Espírito Santo. Primeira proposição que eu apresento, queridos, é que os eleitos são abençoados na união mística pelo Espírito. E você me pergunta, pastor, o que é esse negócio da união mística? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre essa bênção de sermos participantes desta união mística. Com esses 2 versículos que lemos, meus irmãos, chega-se ao fim aqui então a maior sentença da Bíblia. A frase que completa ou que alcança praticamente aqui 11 versículos. É a maior sentença que se iniciou aqui no versículo 3 e atravessa até o versículo 14. Porque no verso 12 o apóstolo fala de nós. Olha o verso 12. A fim de sermos nós, para o louvor da sua glória, nós, os que esperamos em Cristo. Quem é esse nós? Se você for dar uma olhada com bastante atenção, esse nós está contido aqui, os judeus. Paulo não está falando nesse versículo dos gregos, dos romanos, dos outros povos, turcos, que, por exemplo, eram ali o povo da região de Éfeso, mas Paulo está falando do povo judeu. Então, se olha no versículo 12, Paulo fala do povo judeu, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Quem esperava em Cristo de antemão? Quem esperava em Cristo de há muito tempo atrás? Eram os judeus. Os gregos, os romanos, os outros povos bárbaros, eles não tinham essa promessa para eles, na sua religiosidade, de Cristo, de um Salvador. Então, quem esperava em Cristo anteriormente eram os judeus. Mas olha o versículo 13, quando Paulo vai dizer então, em quem também vós. Então agora, o vós se dirige aos gentios. Então agora o vós aponta para os crentes de Éfeso ou para os crentes em geral fora do grupamento judaico, em quem também vós, nós e vós. Então Paulo apresenta aqui 2 grupos. Ao usar então, meus irmãos, essa expressão nós, como já dissemos, ele se refere aos judeus. E em toda a escritura, se você for perceber mais a miúde, você vai observar que o evangelho veio em primeira mão para os judeus. Lá em João capítulo 1, vai dizer o texto ali, ele veio para o que eram seus, os judeus, mas os seus, os judeus, não o receberam. Então Cristo vem em primeira mão para os judeus. No próprio ministério de Jesus, ele se circunscrita, ou ele se limita territorialmente apenas dentro de Israel, que não era um país tão grande assim. Ele não vai para os outros países próximos e vizinhos, ele fica apenas nas cercanias de Israel. Ele não está preocupado em pregar para os outros povos ainda, porque ele veio primeiramente para os seus. Ele veio primeiramente para os judeus. Você vai perceber no próprio ensino de Jesus também, quando ele fala, vão e preguem, mas primeiramente aos da casa de Israel. Percebam isso nos evangelhos. Você vai entender também na continuidade da própria revelação e nas cartas, tanto de Paulo quanto a dos outros profetas e apóstolos, você vai perceber que, por exemplo, Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como é que continua o versículo? Primeiro do judeu e depois do grego, não é?
Primeiro ele veio para os judeus, depois ele se estende aos gentios. Essa proposição de nós, os judeus, que primeiramente esperamos em Cristo, é clara, não só no texto aqui de Éfeso, mas também nos textos posteriores de outras escritas. Então, no texto aqui de Efésios 1, versículo 12, a parte final, nós, os que esperamos em Cristo, é uma referência explícita ao povo judeu. Então, como dissemos, primeiramente, o evangelho veio para os judeus. A tarefa era que os judeus recebessem Cristo. O dispositivo é para que os judeus crescem na salvação. Falamos lá no texto de Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me enviou a vocês, judeus, para pregar essas verdades. É Jesus falando, isso se cumpre na pessoa de Jesus. Primeiro aos judeus, e os judeus crendo em Cristo Jesus, eles teriam a missão de espalhar esse evangelho ao mundo todo. A tarefa primeira era dos judeus, o crer, o receber a salvação e o expandir essa salvação para os outros povos. Quando você lê o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, é um texto que você conhece também muito bem, não é mesmo? Vamos falar junto? Como é que é Atos 1, 8? Vamos lá. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto em Samaria, e até aos confins da terra. Mas se você olha por uma ordem geográfica, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em primeira mão aos judeus. Depois passem para a nação vizinha, que é meio aparentada com os judeus, que é a Samaria. E depois alcancem os fins da terra. Embora o texto ali, se você vai ler lá no grego, a partícula que une esses pontos geográficos ali, ela não é uma partícula que indica sequência. Primeiro para Jerusalém, depois para a Judéia, depois para Samaria, depois para os confins da terra. Não, a partícula ali, ela é concomitante. Em Jerusalém, tanto quanto na Judéia, da mesma forma em Samaria e ao mesmo tempo nos confins da terra. Ou seja, a igreja vai ser testemunha para todos, em todos os lugares. Mas primeiramente alcança-se os judeus. Então, ao usar a expressão vós, no versículo 13, como você já observou, o apóstolo agora está se referindo aos gentios. Nós, os judeus, já esperávamos Cristo, mas vós também creram nele. Vocês, gentios, Paulo está se referindo aos cristãos de Éfeso, onde hoje é a Turquia. Vocês também creram nele, depois de terem ouvido o evangelho, depois de terem sido abençoados pela ação do Espírito Santo, vocês também creram nele. E se você volta de novo lá para Romanos 1,16, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, não é? Mas depois também do grego. Ali quando Paulo usa a palavrinha grego, ele não está pensando apenas no pessoal da Grécia, mas para todos, até porque Paulo está escrevendo para os romanos, não era para os gregos, né? Mas ele usa essa expressão gregos, tomando todo o mundo gentílico. Ambos, os judeus e gentios, então, são alcançados pela graça de Deus. Tanto o povo judeu quanto o povo gentio já era propósito de Deus, antes da fundação do mundo, de alcançar todos os povos com o evangelho, de alcançar todas as nações com o evangelho. Então, ambos, judeus e gentios, são alcançados pelo evangelho de Cristo, mediante a operação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem arrependimento. Sem o Espírito Santo não tem convencimento do pecado. Sem o Espírito Santo não tem certeza de que você está perdido. Sem o Espírito Santo não tem a compreensão de que você é um desgraçado pecador perante um Deus santo e justo. Sem o Espírito Santo não tem a mudança interior, não tem a conversão. Então, nós somos unidos em um só corpo. Agora não existe mais judeus como sendo o povo predileto do Senhor. Eu sei que alguns segmentos evangélicos, alguns irmãos em Cristo, ainda continuam pensando assim. Talvez não observaram de uma maneira tão especial na Escritura que a nação de Deus não se limita ao povo de Israel. É Pedro que disse: vós, porém, sois a nação santa. Vós, porém, sois o povo de propriedade exclusiva de Deus. Vós quem? Pedro estava escrevendo para os gentios.
E ele está usando termos que eram referidos para os judeus. E se você observa comigo aí na carta de Paulo, olha o versículo 12 no capítulo 2. Dá uma olhadinha no capítulo 2, versículo 12 aí de Efésios. Paulo vai dizer assim: naquele tempo vocês estavam sem Cristo, agora são gentios. Vocês estavam sem Cristo, estavam separados da comunidade de Israel, que já conhecia a promessa do Evangelho, que já conhecia as alianças da promessa, e vocês estavam sem Cristo, sem esperança e sem Deus do mundo. Então Paulo está dizendo que os gentios ainda não tinham recebido a graça salvadora em Cristo, e eles viviam sem Deus, sem esperança. Mas agora, versículo 13, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, versículo 14, o qual de ambos fez um. Ambos quem? Judeus e gentios. De ambos os grupamentos, Ele fez um. Ele criou um único povo, criou uma única nação, criou uma única igreja. Então, de ambos ele fez um, e tendo derribado a parede de separação que havia entre esses dois grupos, que era uma inimizade, o judeu não gostava do gentio, ele nem sequer estava preocupado em que o gentio cresça no evangelho e fosse salvo, a salvação era para ele era egoísta nesse ponto de vista. Ambos eram inimigos, diz o texto. Jesus derrubou essa parede e construiu a partir dos povos judaicos e gentílicos um único povo. Então, quando Pedro diz agora, vós, porém, sois raça eleita, Pedro estava dizendo isso para os gentios e certamente judeus que moravam também naquela região da Ásia para onde Pedro estava dirigindo sua epístola. Paulo apresenta, meus irmãos, de novo aos Efésios, então, essa unidade, como disse aqui no versículo 12 a 14 do capítulo 2, Cristo faz um só povo, Cristo nos une. Olha também o capítulo 3, ainda em Efésios, capítulo 3, versículo 6, diz assim: a saber, que os gentios são co-herdeiros, são membros do mesmo corpo e são co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então agora os gentios são unidos com os judeus, eles são herdeiros da mesma bênção, da mesma salvação, e são transformados em um único povo, são unidos a Cristo Jesus. O judeu não é melhor que o gentio, e nem o gentio é melhor que o judeu. Perante o Senhor, o que importa é o ser nova criatura. O que importa é ser convertido a Cristo Jesus. O que importa é ter sido alcançado pela graça de Deus. Então, essa temática, meus irmãos, que Paulo trata aqui, essa abordagem da mistura dos povos para criar um único povo, que é a igreja de Deus, nós podemos ver isso também nas outras cartas. Paulo, Pedro, João, eles não vão, de forma alguma, nenhum outro escritor bíblico, agora sectarizar, dividir, que o judeu é especial e que o gentio está pegando carona com os judeus. Não, Deus escolheu, antes da fundação do mundo, para que todos os povos fossem abençoados com esta salvação. Este ajuntar de todos os povos, formando um único povo, formando uma nação especial no mundo, que é a igreja, esse ajuntamento de todos em um só corpo, isto é que nós chamamos de união mística. Então a união mística é esse ajuntamento de todos os salvos, de todos os lugares, tempos e culturas, todas as nações, línguas, povos e raças, em um único povo, que pertence ao Senhor. Giordano Brasilino, um teólogo, vai dizer o seguinte no seu escrito: o cristianismo é uma religião mística. Quando nós pensamos em misticismo, nós pensamos em seitas heréticas, em grupos que vivem numa meditação transcendental, que tem esperança, quem sabe, em talismãs ou em pedras abençoadoras, em águas correntes que abençoam, e etc. e tal, numa confluência do nosso ser em harmonia com a natureza, né? Tem essas teorias todas aí que são místicos. Mas eu queria dizer para você que o cristianismo é místico. O cristianismo é uma religião mística, no sentido de elevar você acima do natural, acima desse mundo meramente material, e colocá-lo numa dimensão de espiritualidade.
nós já repassamos e falamos de novo, Paulo vai dizer, falamos lá no versículo 3, que Cristo nos fez assentar nos lugares celestiais. Você não está apenas com os pés em Éfeso, Paulo escrevia para os crentes de lá. Você não está apenas vivendo nesse mundo aqui pecaminoso, mas você pertence a uma região espiritual, você pertence a um mundo novo, o mundo de Deus. Voltando para a explicação de Giordano Brasilino, ele vai dizer então que o cristianismo é uma religião mística, enquanto outras religiões têm maior ou menor preocupação com a presença do divino aqui e agora, relegada muitas vezes nas religiões místicas, a uma elite espiritual. Quem alcança o contato com o divino é quem foi crescendo em desenvolvimento ou em iluminação e recebe uma iluminação especial, então ele tem o contato com o divino, ele passa a ter acesso à divindade. Nas religiões místicas é assim. A casta dos perfeitos, a mística, a comunhão da vida divina. No cristianismo, cada convertido tem acesso direto ao divino. No cristianismo, cada pessoa que encontrou com Jesus, ele já entrou nesse mundo espiritual, ele já pertence a uma ordenança maior, uma amplitude maior da vida e da relação com Deus. Então nós somos unidos, queridos irmãos, pelo Espírito Santo, em um só corpo, e somos unidos a Cristo Jesus. E para sempre a Escritura nos ensina, estaremos em união com Ele. Aquele que foi unido a Cristo Jesus na salvação, jamais ele se separa de Cristo. E jamais Cristo o separa dele. Estão na minha mão, lembra desse texto lá em João 10? E da minha mão ninguém pode arrebatar. Aqueles que pertencem ao Senhor são do Senhor para todo sempre. Volto de novo a pensar com o Giordano Brasilino, quando ele diz assim: é essa presença contínua de Deus que nos torna comungantes da natureza divina. Ou seja, você estar unido em Cristo, unido com outros que creem na mesma fé, mas unidos nessa salvação. Essa conjunção espiritual, essa habitação interior do Deus eterno, mais íntima do que qualquer outra que possamos experimentar, essa é a união mística que os crentes têm em Cristo Jesus. E isso acontece pelo ministério do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos reúne, é o Espírito Santo que nos envolve, é o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que nos converte, é o Espírito Santo que nos torna participantes desse corpo em Cristo Jesus. Então nós somos unidos em um só corpo, judeus e gentios, e essa unidade, toda raça, tribo, povo, língua e nação, chamada de corpo místico de Cristo, ou do corpo de Cristo, é a obra do Espírito Santo aplicado a redenção de cada um de nós. Então, primeira proposição que eu trago: os crentes são abençoados no serem unidos, mística e sobrenaturalmente, a um só corpo, e isso em Cristo Jesus. Segunda proposição que eu coloco: os eleitos são abençoados na chamada eficaz do Evangelho pelo Espírito Santo. Os eleitos são abençoados na chamada eficaz do Evangelho pelo Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que muitos serão chamados. Não é isso que Jesus ensina algumas vezes? Muitos serão chamados. Ou seja, o Evangelho deve ser pregado a todas as nações, ao mundo todo. Cada pessoa precisa ouvir o Evangelho e essa é a tarefa da igreja. Precisamos pregar o Evangelho. Muitos ouvirão, muitos serão chamados externamente, mas poucos os chamados internamente, poucos os escolhidos, disse Jesus. Versículo 14, no capítulo 22 de Mateus, Jesus fala isso. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Em Mateus 13:19, quando Jesus conta ali a parábola do semeador, ele vai dizer, então, finalizando: quem tem ouvidos, ouça. E essa frase vai se repetir lá no Apocalipse várias vezes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então, queridos, muitos são chamados. Ouvir externamente o Evangelho, hoje mais do que nunca, o mundo todo tem ouvido. Televisões, rádios, internet, literatura, diversas formas são as que são usadas para que o mundo ouça o Evangelho. Eu vi certa feita que os crentes da Coreia,
ali estão muito próximos à Coreia do Norte, mas há um rio que os separa, e os crentes da Coreia do Sul não podem evangelizar os crentes da Coreia do Norte. O que eles fazem? Balões infláveis de gases, e na cestinha um Novo Testamento, e soltam o balão no momento certo, quando o vento vai levar aqueles balões para dentro da área da Coreia do Norte. Em algum momento, aqueles balões vão cair e os da Coreia do Norte terão a Bíblia em suas mãos. Ondas de rádio, em alguns momentos, em alguns lugares especificamente, alcançando ali a região da Coreia do Norte. A igreja vai levando assim o evangelho, e de todas as formas a igreja tem que proclamar esse evangelho. E muitos têm ouvido o evangelho. Talvez fosse um pouco difícil nós peneirarmos o Brasil e descobrirmos que algumas pessoas ainda não ouviram o evangelho. Pessoas talvez não sabem quem é Jesus. Mas você acha até estranho pensar assim do Brasil, não é mesmo? De tanto que se fala no evangelho no Brasil. Mas ainda existem pessoas no nosso solo pátrio que ainda não ouviram do evangelho. Precisam ouvir. Não apenas índios lá no meio do mato, mas muitas pessoas em grandes cidades estão ainda também sem ouvir do evangelho de Jesus. Mas essa é a tarefa da igreja, é chamar a todos, é comunicar a todos, é falar para todos do evangelho. Muitos serão os chamados. A voz da igreja chama o mundo através do evangelho, mas a voz do Espírito Santo não chama a todos. A voz do Espírito Santo chama aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. É o conteúdo de Paulo aqui nesse capítulo aos Efésios. Então, queridos, é dessa chamada especial que o Espírito Santo faz, mas ele faz essa chamada junto com a chamada da igreja. A chamada da igreja é para todos, mas dentre esses todos tem um grupo de eleitos de Deus, e é o Espírito Santo que vai agora usando o evangelho que a igreja pregou para convencer esse indivíduo acerca do seu pecado, convencer esse indivíduo acerca da justiça de Deus, convencer esse indivíduo da necessidade de salvação e da entrega da sua vida a Cristo Jesus. Então, ouvir o evangelho externamente é a tarefa da igreja, mas ouvir o evangelho internamente é a tarefa do Espírito Santo. Então, essa chamada do Espírito Santo é chamada, especialmente pela teologia reformada, de chamada eficaz. A chamada geral é a chamada da igreja para o mundo. A chamada para conversão é a chamada do Espírito Santo no coração dos eleitos de Deus. Volta comigo para Efésios 1. Volta para Efésios 1, o versículo 13, Paulo diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho, não é? Vocês creram nesse evangelho e vocês foram selados pelo Espírito Santo da promessa. Então, essa expressão, em quem também vós, ela está ligada à esperança de Cristo. Olha o versículo 12. Nós, os judeus, que de primeira mão esperamos em Cristo, em quem, nessa pessoa de Cristo, vocês também agora esperam, depois de terem ouvido o evangelho, depois de terem sido abençoados pela ação do Espírito Santo, vocês agora estão também inclusos nesse povo que espera em Cristo Jesus. A chamada geral do evangelho, como dissemos, irmãos, recai sobre a responsabilidade da igreja. Nós temos que pregar o evangelho, e ai de mim se não pregar o evangelho. E pregar o evangelho não se limita apenas, quem sabe, ao nosso momento de culto. Lá no seu trabalho, no seu ir e vir, aqui e ali, nas oportunidades que tem, você prega o evangelho, você fala de Jesus, você dá um folheto. Ali nas nossas pranchetas de entrada, tem sempre folheto à disposição. Pega ali uma meia dúzia, 3, 4, leve para o seu trabalho, leve para a sua casa, entregue para as pessoas. Tenha hábito de, quem sabe, doar uma Bíblia, pelo menos uma por ano. Gente, tem Bíblia custando R$10. Tenha o hábito de doar pelo menos uma Bíblia por ano para alguém que não conhece a graça de Deus. Aproxime-se de pessoas intencionalmente para falar de Jesus. Então, essa chamada geral é nossa. Jesus disse para a igreja o quê? Ide, portanto, e pregue o evangelho. Ide por todo mundo e anuncie o evangelho. Romanos capítulo 10, verso 14, o apóstolo Paulo pergunta: como é que eles invocarão esse Deus que salva, se eles não creram? E como é que eles crerão
nesse Deus que salva, nesse evangelho que foi pregado, se ninguém pregar para eles, se eles nada ouviram? E como é que eles ouvirão se não há quem pregue? É a tarefa da igreja. Aqui e ali, a igreja vai pregando o evangelho. Essa é a chamada geral, mas a chamada especial, a vocação eficaz do evangelho é operação do Espírito Santo. Lá no mesmo texto de Paulo aos Romanos, capítulo 10, no versículo 17, você também conhece muito bem esse texto, e o texto diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Então a fé, ela é gerada no interior daquele eleito de Deus, mediante o evangelho. O apóstolo Pedro fala que nós somos gerados de uma semente divina, que é a palavra de Deus. Então a tarefa da igreja é pregar o evangelho, mas fazer nascer essa semente divina lá dentro é a obra do Espírito Santo. Então, na economia da redenção, cabe ao Espírito Santo a obra de convencer o pecador sobre o seu pecado e de converter esse pecador, levando-o ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. Os crentes são abençoados com essa chamada eficaz. Se hoje você está aqui, meu irmão, minha irmã, nessa certeza de que Cristo morreu por você, se você hoje está aqui nessa certeza de que você foi abençoado com o evangelho, é porque o Espírito Santo te chamou um dia. O Espírito Santo tocou no seu coração um dia, abriu a sua mente, fez brilhar uma nova luz, convenceu você do evangelho e transformou a sua vida, regenerando e fazendo de você uma nova pessoa. Aquele que está em Cristo é nova criatura, diz o apóstolo Paulo. Terceiro ponto: os eleitos são abençoados com o selo do Espírito Santo. Os eleitos são abençoados com o selo do Espírito Santo. Bênção sobre bênção, vai Paulo demonstrando que nós recebemos nessa tarefa que o Espírito Santo realiza em nossa vida, e ele começa desde o versículo 3, vai desdobrando, tantas são as bênçãos, e agora no versículo 14 ele encerra. E se você olha o versículo 13 ainda, ele vai terminar o versículo dizendo: fostes selados com o Espírito Santo a promessa. O ser selado com o Espírito Santo é uma coroação, é um coroar da salvação que Deus realiza em você. O Espírito Santo chega em você, te convence do pecado, o Espírito Santo te leva ao arrependimento, o Espírito Santo te leva agora a uma nova natureza. Com essa nova natureza, olhos abertos, você diz: eu quero, eu creio, e você se apropria da salvação em Cristo Jesus. O Espírito Santo começa uma tarefa de transformação, de mudança da sua vida, e isso vai continuar até o último dia da sua vida aqui nesta terra. Enquanto você tiver fôlego, você estará debaixo dessa operação do Espírito Santo para a transformação da sua vida. Então, a próxima bênção que Paulo vai reportar aqui, nesse final do versículo 13, é que os crentes, uma vez transformados pelo Espírito, eles são selados com o Espírito Santo da promessa. Versículo 13: tendo nele também crido, eu posso continuar lendo aí, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Irmãos, tomando o uso comum, proverbial e coloquial do selo em nossa cultura, podemos dizer que o selo tem algumas implicações, não só no seu uso comum, eventual na nossa vida humana, mas ele tem um significado especial na ação do Espírito Santo. Então, tomando o selo aqui pelo seu uso comum, podemos dizer que o selo indica a autenticidade de uma pessoa ou a autenticidade de um produto. Às vezes você vai comprar um produto e ele tem lá um selozinho, né? ISO 9002, alguma coisa assim, né? Tem vários ISOs, né? Que é certificação de qualidade. Aquele produto, ele foi verificado entre uma rede de outros tantos, e ele é especial, ele passou no teste de qualidade, ele realmente é um produto bom, autêntico, você pode adquiri-lo. É o que você tem ali nessa instrução comum. Na época do Novo Testamento, havia certos cultos pagãos, não cristãos, mas pagãos, que tinham a prática de fazerem uma tatuagem com o emblema do grupo
naquele que começava naquela seita, naquele que começava naquele grupo religioso, para identificar esse indivíduo como que dizendo, ele pertence a nós. Nós temos um emblema que nos certifica. O crente tem algum sinal que caracteriza que ele pertence a esse povo de Deus? Um sinal visível. Esse gole d'água era para mim, mas ele foi um tempo para você pensar, né? O crente tem um sinal visível que o qualifica, que o indica como propriedade de Deus? Sim, mas um sinal visível. O batismo, seja ele por aspersão, seja ele por imersão, seja ele por afusão, qualquer que seja a forma do batismo utilizado no cristianismo mundo afora, é um sinal visível de que a partir de agora você batizado pertence ao povo de Deus. E qualquer pessoa que sabe que você é batizada em nome de Jesus, vai saber, esse camarada tem um compromisso com Jesus. Ele pertence a esse grupo de cristãos, ele pertence a esse grupo de pessoas que se dizem povo de Deus. O batismo é uma marca visível de uma realidade invisível. O batismo é um caractere, é uma marca que nós podemos pegar na água, podemos tocar na pessoa batizada. Então o cristianismo também tem, não uma tatuagem, né? Mas o cristianismo tem também em si esse símbolo de pertencimento. Aquele que foi batizado, pressupõe-se que ele realmente é um convertido em Cristo Jesus. Então a igreja, ela precisa ter esse cuidado de levar a pessoa a Cristo, de instruir essa pessoa no Evangelho e de receber pelo batismo aqueles que realmente têm convicção, têm certeza absoluta de que entregaram a sua vida a Jesus Cristo e pertencem a Cristo. O batismo é esse selo que fecha, que demonstra que aquele indivíduo, sendo batizado, ele professa a sua fé. É claro que essa situação, ela foge um pouco ao nosso fórum, ela foge um pouco à nossa capacidade de prescrutar, de entrar mente no coração do indivíduo e falar, não, ele verdadeiramente é convertido e está salvo. Por quê? Porque os que analisam essa pessoa para ser recebida através do batismo, são pessoas que também são falhas. No caso da Igreja Presbiteriana, a qual vocês pertencem, a Igreja Presbiteriana faz isso através do seu conselho. Pastores e presbíteros conversam com o convertido e vão ali indagando, conversando, vivendo com ele, para perceber se realmente ele crê em Cristo ou não. O conselho pode errar e receber pelo batismo uma pessoa que nunca se converteu? Pode, porque nós não conseguimos ler o coração da pessoa. Mas, via de regra, a igreja precisa, sim, ter esse cuidado de aferir, de marcar com a água do batismo aqueles que ela percebe que verdadeiramente passaram pela conversão e têm esse compromisso de vida com Jesus. Lá na época passada, as religiões faziam isso através de uma tatuagem, o cristianismo através do batismo. Os judeus consideravam, só para a gente lembrar um outro rito, a circuncisão como um selo de pertencimento. Se você volta lá para a cultura judaica, como é que você sabe se ele realmente é um judeu convicto da fé judaica? Ele é circuncidado. Não dá para verificar isso em qualquer momento, né? Mas verifica-se que aquele judeu é circuncidado. Se ele não tiver o selo da circuncisão, ele não é considerado judeu, não é? Então, os judeus tinham isso. Se você volta-se lá para a história de Abraão, Romanos capítulo 4, versículo 11, Paulo diz assim, que Abraão recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé que ele teve. Não é? Então, a marca da circuncisão é uma marca de que teve fé em Deus, é uma marca de que pertence a esse povo que era chamado o povo de Deus lá na cultura judaica. Segunda coisa, irmãos, tomando o uso comum do selo, além do pertencimento e da identidade do indivíduo ou da coisa selada, é importante lembrarmos que tomando também o uso comum do selo, podemos dizer que o selo indica propriedade de alguém sobre alguém ou sobre alguma coisa, não é? Então, se você se lembra um pouquinho no tempo dos nossos avós, quando eles moravam lá no sítio,
e eles tinham lá o seu gado. Geralmente o gado ele era selado a ferro quente. Eu me lembro que o meu pai lá na fazenda em Minas Gerais, isso há muito tempo, né? Ele tinha lá um ferro e tinha lá a letra D, E, C. Daniel, é o contrário, né? Daniel Cunha Heller, né? D, C, E, né? E esquentava aquele ferro na brasa até ele ficar vermelho e colava no boi. Depois que tira, o boi chora e sofre, mas ele vai ficar com a marca. É o selo de que aquele boi pertence a esse proprietário. Vocês já viram isso em muitos outros lugares, né? Então, é uma marca de pertencimento. O selo indica que você pertence a alguém. Quando a Bíblia fala que nós somos selados com o Espírito Santo, está dizendo que você pertence a Deus. Você é propriedade de Deus. Então o selo ele possui essa imagem especial que pertence unicamente a uma pessoa, a uma empresa. Olha aquele logozinho em azul lá em cima, não é? Se a gente for carimbar todos os nossos bancos, todos os nossos instrumentos com uma plaquetinha, com aquele símbolo ali, qualquer pessoa que vier aqui vai saber, não, esse ventilador tem aqui o selozinho, pertence à igreja, não é de nenhum membro, é da igreja, não é? Então é um logo, as empresas usam isso, uma logomarca, que indica a sua propriedade, e esse selo é estampado em coisas, em uniformes, em pessoas, né? Então indica propriedade. Tomando de novo, o uso comum do selo, pode-se dizer também que o selo indica o conceito de segurança. Aquilo que está selado é protegido. Aquilo que está selado é resguardado. Por exemplo, uma carta. Talvez a coisa mais comum para você pensar num selo é uma carta. Seja ela o selo colado ali, ou seja o selo impresso pela máquina do correio, indica que aquela carta é propriedade de alguém. Ninguém pode abrir aquela carta, somente o seu destinatário, não é? Uma carta selada, ninguém pode abri-la. Abrir uma carta que pertence a outra pessoa é crime, não é? Aquela carta é propriedade particular e exclusiva do destinatário. Então, quando o Senhor Jesus Cristo foi sepultado, lembram disso? Tanto os romanos quanto os judeus estavam preocupados. Olha, os discípulos dele andaram falando por aí que ele ia ressuscitar. Para impedir que esses discípulos vão lá e roubem o corpo dele e falam que ele ressuscitou, bota uma pedra grande na porta desse túmulo, trava esse túmulo e coloca lá o selo do Império Romano, que era um emblema do Império Romano ali. Além disso, bota lá uma guarda, 6 soldados para cuidar desse bendito túmulo, porque ele diz que é no 3º dia. Então, em 3 dias, os discípulos podem tentar invadir e roubar o corpo desse túmulo. Coloque lá o selo. Significava que aquilo ali era propriedade do Império Romano e ninguém podia mexer, não é? Então, o selo tem esse símbolo de propriedade. É uma propriedade selada, é uma propriedade inviolável. Quando a Bíblia diz aqui para nós que vocês foram selados com o Espírito Santo, indica que você foi marcado como propriedade de Deus e você está seguro. De novo a palavra de Jesus, da minha mão ninguém pode arrebatar, da mão do Pai ninguém pode tirar. Vocês são propriedades exclusivas de Deus. O selo do Espírito Santo na vida do eleito, então, indica, meus irmãos, essas 3 coisas. Ser selado qualifica o cristão como autêntico na família de Deus, porque o Pai conhece os seus filhos, porque eles estão selados e marcados com o Espírito. Nós não vemos, mas Deus, no seu mundo sobrenatural, Ele olha para vocês e vê a presença do Espírito Santo dentro de vocês. Se tiver alguém entre nós aqui que não tem a presença do Espírito Santo, o Pai, na sua visão macro e completa, sabe, aquele ali não é um convertido a Cristo Jesus. Ser selado com o Espírito Santo indica que o cristão pertence ao Senhor. E terceiro, ser selado com o Espírito Santo indica que o cristão tem segurança. Ele está guardado em Cristo até o último dia. Última coisa que eu quero colocar aqui, irmãos, que os eleitos são abençoados com o penhor do Espírito. Outra bênção que o eleito recebe, então, na dispensação da ação do Espírito Santo na sua vida, é o penhor do Espírito. Olha no versículo 14, o qual aqui é o quê? O Espírito Santo.
Vocês foram selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor. Então, Martin Lloyd Jones, já conhecido de vocês em citações ou em leituras, o Martin Lloyd Jones vai dizer o seguinte: o apóstolo, em seu desejo de fortalecer, consolar e edificar os efésios, ele percebe que não deve abandonar esse assunto ali, porque há um outro aspecto da verdade, que do ponto de vista experimental e existencial, é, em certo sentido, mais ainda precioso. Ou seja, você foi convertido pela ação do Espírito, você foi selado pelo Espírito, mas Paulo diz: espera aí, tem algo mais. Eu quero falar que vocês são abençoados com o penhor do Espírito Santo. Esse outro aspecto, então, é o penhor do Espírito. O que é o penhor? Você precisa de dinheiro, certo? E você precisa, então, ir a um banco para fazer o empréstimo. Hoje, com tantas facilidades, né, você vai lá e faz o empréstimo e, de repente, a garantia é o seu próprio nome, porque o empréstimo é pequeno. Mas se você for lá no banco ou qualquer agência financeira e quiser emprestar, por exemplo, 5 milhões de reais, o banco não vai dar de graça para você 5 milhões de reais. Você tem que ter uma garantia de que você vai pagar esse empréstimo, não é mesmo? Ou uma fazenda, ou a sua casa, ou seus bens, sei lá o quê, você tem que encabrestar aquilo, vincular aquelas posses como penhor, como garantia de pagamento. Então, o penhor é uma garantia de pagamento. O dicionário Michaelis informa o seguinte: é uma entrega ou vínculo de um bem, móvel ou imóvel, como garantia do cumprimento de certa obrigação. Então, você tem que vincular um patrimônio seu lá junto ao banco, escriturado certinho, para garantir. Se você não pagar, o banco pega esse patrimônio seu com certeza do pagamento. Então, ao dar graciosamente a salvação aos seus eleitos, irmãos, Deus se empenha de tal forma e Ele coloca um penhor, Ele nos dá uma garantia de que o que Ele vai realizar em nós, a completude da salvação, vai ser finalizada, e para garantir isso, eu coloco dentro de vocês o quê? O Espírito Santo. Eu coloco dentro de vocês a pessoa do Espírito como um primeiro pagamento, como um sinal de que eu vou cumprir a promessa até o final. 2 Coríntios 1, 21 e 22 diz assim: aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. 2 Coríntios 5,5, Paulo diz: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos ou dando-nos o penhor do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é esse primeiro pagamento que Deus te dá, algo valiosíssimo, para dizer: Ele vai continuar o processo e Ele vai completar a obra da salvação na sua vida, e a garantia disso é que você tem o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo, meus irmãos, habitando no salvo, ele é a garantia de que todas as demais promessas de Deus quanto à nossa salvação serão cumpridas. A ressurreição do seu corpo, você vai ser ressuscitado um dia? Qual é a garantia disso? Deus colocou em você o Espírito Santo para dizer: eu vou cumprir essa promessa. O aperfeiçoamento da sua mente, do seu espírito, a santificação, a sua glorificação plena vai ser cumprida. Qual é a garantia disso? Eu coloquei em você o Espírito Santo como garantia. O habitat perfeito no mundo renovado, transformado e justo. Essa garantia que você vai viver nesse lugar está resguardada no Espírito Santo. A participação da natureza divina, você ter uma imagem e semelhança aperfeiçoada com o próprio Deus, você viver na glória do próprio Deus. Qual é a garantia que você tem? Deus colocou em você o Espírito Santo. Ele é que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele é que nos faz dizer para Deus: Abba, papai. As heranças de Cristo e em Cristo, que você vai receber na eternidade, você é um herdeiro de Deus em Cristo. Qual é a garantia que você tem? Deus colocou em você o Espírito Santo. E tudo mais que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, que estão nas entrelinhas ou nas linhas reveladas da Escritura, qual é a garantia que você vai ter isso lá na frente? Deus colocou em você o Espírito Santo como penhor. Então, o Espírito, meus irmãos, ele é o penhor, ele é a garantia da nossa salvação.
Vamos cantar o último hino para encerrar o nosso culto, mas eu concluo dizendo aqui que você pode ter uma vida maravilhosa, cercada de bens, riquezas, amigos, prazeres. Você pode ter muita coisa envolvendo a sua vida aqui nesse presente momento. Mas as Escrituras afirmam que por mais bela, por mais prazerosa, por mais cativante que possa ser essa vida aqui, com todos os seus bens e prazeres, nada se compara à vida que Deus tem preparado para o seu povo na eternidade. Então é o Espírito Santo que realiza isso na nossa vida. Eu pergunto para você que está conosco, você tem certeza da sua salvação? Você já foi alcançado pela graça salvadora em Cristo Jesus? Coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, um reino maravilhoso e perfeito, de uma vida perfeita, está preparada para aqueles que o amam. Que Deus abençoe cada um de nós, nessa certeza da obra do Espírito Santo em nossa vida.